Veja no ICL Notícias, segunda edição. Arrecadação na corda bamba e vitória das bets. Governo desidrata MP que substitui aumento do IOF para conseguir aprovação nos 45 do segundo tempo. Bolsonaristas na mira. 2 meses depois de motim, Conselho de Ética da Câmara abre processo contra 3 deputados. Não tem pra ninguém. Lula diz que não vai implorar por apoio e que é difícil perder eleição em 2026. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando nesta terça-feira, dia 7 de outubro de 2025, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, no canal da Voz Trabalhadora no YouTube. Boa tarde também para você que nos ouve pela Web Rádio São João, em Quixadá, no Ceará, ou então pela Rádio Cultural, na cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. Mais um dia movimentado em Brasília, como todos os dias, não é isso mesmo? Chico Sá, boa tarde. Lá Brasília é furacão permanente, né? Mas hoje é um dia especial no sentido de prejuízo para o povo brasileiro, porque quando o Bet ganha em alguma coisa, é sinal que o povo perde em dobro. Então, quando esse lobby de banqueiros, Bet, ou bilionário vence, alguma coisa levou do povo do Brasil. Isso. E não foi pouco. É isso, Chico. A gente vai detalhar essa história, mas só para dar um resumo aqui, a medida provisória que substitui o IOF e garante a arrecadação está caducando hoje e tem uma mudança que beneficia as bets. A Manuela Borges está lá em Brasília e ela vai contar tudo para a gente também. Nessa terça-feira, aliás, a gente está os três combinando. Meu Deus do céu, é uma... Combinamos sem combinar. É uma conjunção cromática astral. É isso aí. Olá, muito boa tarde, Gabi, Chico, todo mundo aqui conectado no N2. E antes que a nossa audiência reclame, é bom lembrar que eu estou só cobrindo a Elô, que ela está tirando uns dias de folga, então... Por enquanto, eu vou ficar aqui no lugar dela, trazendo aí as últimas informações do Congresso Nacional. E não foi só a Bet que venceu esse jogo não, viu, Chico? O agronegócio também. Essa medida provisória 1303, na verdade, ela caduca amanhã, Gabi. Ela ainda nem começou a ser analisada na comissão mista. Eu saí ali do Congresso agora, do Senado, vim aqui para fora para a gente fazer ao vivo e ainda nem tinha começado a ser analisada pela comissão mista. O relator Carlos Zaratini do PT teve que fazer uma série de concessões para conseguir os votos. Até o ministro Fernando Haddad veio ao Congresso negociar, ele minimizou aí essas concessões, disse que o agronegócio, que conseguiu aí a isenção nos títulos de LCA, LCI, CRI, CRA, que também dizem respeito a títulos imobiliários, diz que a arrecadação não seria tão volumosa com a tributação dessas aplicações, mas alguns setores dizem que sim, que a isenção chegaria a 40 bilhões, o ministro Haddad negou, e mesmo fazendo todas essas concessões, no ano que vem, essa medida sendo aprovada na comissão mista e amanhã no plenário da Câmara e no plenário do Senado, a arrecadação prevista é de 17 bilhões para 2026, para equilibrar aí as contas públicas, fechar a meta fiscal do governo, que não precisa, na verdade, cortar de programas sociais. Manu, aproveitando que você disse que o ministro Fernando Haddad deu um pronunciamento agora há pouco, ele falou com a imprensa, a gente tem um trecho aqui justamente dessa coletiva e agora há pouco ele falou sobre o assunto. Então a gente assiste e volta a conversar. Vamos lá. O Senado não vai abrir mão no cumprimento do seu papel
O que tiver que ser modificado, vai ser modificado sim. Nós vamos fazer tudo, no entanto, para que a matéria não volte para a Câmara dos Deputados. Porque lá na Câmara dos Deputados ela serviu, lamentavelmente, como instrumento de chantagem e de pressão contra o governo e até sobre a pauta do Poder Legislativo. Na verdade, esse vídeo que a gente acabou de assistir é o senador Renan Calheiros falando, ele que foi escolhido para ser o relator. Está continuando, né, aquela pauta da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Então, essa fala que a gente ouviu até agora é justamente nesse momento. Daqui a pouquinho a gente traz a fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que a Manu estava explicando agora há pouco, que estava dando uma justificativa numa entrevista coletiva a respeito dessa história das bets, né? Porque a proposta original era subir a alíquota da taxação de 12% para 18% nessa história, Manu. Então tem muito detalhe a respeito disso. De qualquer forma, né? Você disse que amanhã é o prazo limite para caducar. Então o governo está tentando correr contra o tempo justamente para aprovar essa medida provisória. Até a gente tinha agora uma entrevista com uma deputada que foi se reunir com o ministro Fernando Haddad, então está todo mundo ali no Congresso fazendo uma força-tarefa a respeito dessa história, né? Porque vamos lembrar que em junho o governo sofreu uma derrota gigante com a alta do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Foram 382 votos para derrubar essa medida provisória contra 98 votos. Então, para não sofrer nova derrota, ministro Haddad veio pessoalmente, tem todas essas concessões feitas ao agro, às bets, e ainda assim eu ouvi nos bastidores que a intenção do agronegócio, da bancada aqui, que é muito forte no Congresso Nacional, é ainda trabalhar para derrubar esse texto, porque não querem que o governo feche o ano com uma meta fiscal superavitária. Então, é todo um trabalho aí para derrubar o governo, uma vez que o governo tem demonstrado força principalmente no Senado, com a derrubada da PEC da blindagem, com essa aprovação unânime do imposto de renda pela CAI, a Comissão de Assuntos Econômicos, que o presidente é o Renan Calheiros, por isso que ele foi escolhido relator pelo presidente Davi Alcolumbre. Então o Renan avocou para si esse projeto que estava parado lá em 2019, de autoria do líder do MDB, Eduardo Braga. Viu que estava parado na Câmara dos Deputados por quase 7 meses, um projeto similar do seu inimigo político, digamos assim, o seu desafeto de Alagoas. O deputado Arthur Lira, ele falou, vou me adiantar, vou pautar, e foi realmente aprovado em uma semana, sendo que o projeto na Câmara dos Deputados estava parado há 7 meses. Então, foi um tapa de luva de pelica e o deputado Arthur Lira, claro, se viu obrigado a agilizar essa votação. Ele que também não estava apresentando o projeto, dando coletivas. O Renan, nessa coletiva de hoje, fez questão de dizer que haverá transparência total. Eles que querem correr para aprovar o quanto antes esse projeto. Ele falou que em cerca de 30 dias quer aprovar. Eles que consultaram a Secretaria-Geral da Mesa para saber se poderia pular etapas no processo legislativo, porque já havia essa aprovação na CAI, esse projeto já havia sido enviado para a Câmara dos Deputados, então a resposta foi positiva. Eles vão, então, começar a tramitar esse projeto na Comissão de Assuntos Econômicos e de lá vai para o plenário. Mesmo assim, terão aí 4 audiências públicas para debater o assunto, para ouvir especialistas, mas a ideia é realmente agilizar o quanto antes, até porque tem aquela noventena, né, um prazo para que esse imposto possa ser isentado já no ano que vem e tributado dos mais ricos também.
Muito bom, Manu. Esse Congresso vai ser isso, né? Vai ser isso até o fim do governo. Ganha uma por conta da pressão do povo na rua, perde hoje, né? O governo perde, e não é o governo que perde, na verdade, perde a população, porque essa questão das bets é uma imoralidade, né? A bet está sugando dinheiro até de famílias que têm benefícios sociais. Isso é um roubo, né? Tá tirando dinheiro, tá tirando do arroz e do feijão de famílias empobrecidas e consegue convencer esse Congresso de que isso é legal, é bacana. Vamos evitar que essas casas de aposta paguem mais de impostos. Pagam no Brasil menos do que pagam no mundo inteiro, não empregam ninguém, praticamente, ali 2, 3 para mexer em computador, não tem nem a estrutura que teria, por exemplo, um cassino, que empregaria garçom, empregaria o croupier, o cara da roleta e etc., e daria mais emprego, ou seja, é uma imoralidade sem fim. E esse Congresso aceita com a maior cara de pau, ou seja, ou é povo na rua até o fim do governo, ou Lula não aprova nada. Não tem como. Só funciona na pressão, né, Manu? Não tem outro jeito. Manu, antes de você dar aqui a continuidade, eu queria só retomar aquele VT, né, o trecho da fala do ministro Fernando Haddad. Podemos? Já que a gente está falando justamente sobre as bets, então vamos assistir e a gente volta a conversar. Vamos lá. Em relação às bets, houve um entendimento de que a Receita Federal teria muita dificuldade em cobrar pelo passado, que o governo anterior, como vocês sabem, não cobrou os impostos devidos pelas bets. Porque toda atividade econômica tem que ser tributada, né? Independentemente da regularização. Ela tem que ser tributada. E há um esforço da Receita Federal de identificar as bets que operaram no país, tiveram lucros exorbitantes, remeteram divisas para fora do país, porque o governo anterior não zelou, né, com as cautelas devidas para fazer valer a legislação brasileira. Então há um programa que está sendo montado dentro do relatório para que eles repatriem esses recursos e paguem 30% de impostos. Aí, agora sim, Manu. Não precisava ser retroativo, né? Mas é daqui para frente, porque a proposta inicial era aumentar de 12% para 18%. Então o lobby foi fortíssimo aqui dentro do Congresso Nacional para deixar como está. E como o Chico disse, é uma droga, né? Jogo de azar é mais viciante do que muitas drogas, causam problemas sociais gravíssimos. Inclusive, o governo precisou editar medidas para evitar aí que o Bolsa Família seja usado para apostar em jogos de azar. É muito preocupante. A própria Confederação Nacional do Comércio foi contra, entrou no Supremo Tribunal Federal para questionar essa questão da regulamentação das bets, que só trazem prejuízo. O único investimento mesmo é influencers, né, o Chico e Gabi? Exato. Aí eles pagam caríssimo para as influencers digitais, aí, essa nova profissão, para gravar videozinho dizendo que a pessoa vai ficar rica do dia para a noite. A gente sabe que não é isso que acontece. É isso, em cima do sofrimento, do endividamento das pessoas. É roubo. Né? E esses 6% a mais de imposto não dá nem para pagar o que o SUS gasta com as pessoas em tratamento. Isso leva à ruína, isso não é brincadeira. Você até vê propaganda durante os jogos de futebol, mas até o futebol, a aposta de futebol é mínima dentro dessa estrutura das bets. O que conta ali mesmo são os cassinos, é o jogo do tigrinho, e que é incentivado exatamente, Manu, por essa rede de influenciadores. Influenciadores do inferno, né? Porque você influencia alguém. Se leva um adolescente, leva uma família que não tem grana nem para comer direito. Se leva eles para um cassino virtual desse, você está levando para o inferno, para o abismo total. Manu.
E é sempre aquele sonho, né, de virar milionário do dia para a noite. Só que isso não acontece, a gente não vê essas pessoas ganhando dinheiro na realidade e só tirando o pão nosso de cada dia para jogar nessas apostas. Crianças também, agora tem mecanismos para tentar evitar que crianças jovens usem dinheiro para apostar, entrem nessas plataformas. Então, realmente é um absurdo e a gente vê que o lobby está operando com força total dentro da Casa do Povo. É pesado. Você pega qualquer mesa redonda de futebol, é pago por bets. Você pega a programação da Rede Globo, maior emissora do país, bancada por bets. A Rede Globo é associada a uma bet de Las Vegas. As outras emissoras de televisão têm bet. Então, é uma propaganda tão envenenada de um jeito que acaba... E é um lobby tão pesado, Manu, como você falou, que ninguém segura esse povo. Até tem outros setores já criticando as bets, é lógico que em benefício próprio também, que estão incomodados, mas até outros setores, a CNI criticou também, a Confederação Nacional da Indústria fez uma crítica a esse benefício fiscal ali. Bem lembrado, você pega a Associação de Supermercados do Brasil, assim, eu não estou falando de partidos... de esquerda, estou falando da Associação dos Supermercados do país, preocupados porque eles estão vendo que o dinheiro da Bet está sendo subtraído do dinheiro que era para fazer a feira, para fazer o supermercado das famílias. As pessoas perdem esse já detectaram que está tirando da mesa do trabalhador. É uma praga, é uma pena que o Congresso não tenha acessibilidade para resolver isso. Óbvio que os deputados estão sendo alugados por essas bets, né? Devem estar recebendo muito dinheiro para não permitir que esse aumento de tributos sobre eles. O ideal seria acabar com tudo que é essa jogatina dos infernos. Mas, já que não pode acabar agora, que pelo menos seja tributado, que esse dinheiro vá para a saúde, que cubra a despesa que o SUS, que o Sistema Único de Saúde tem com essas pessoas adoecidas pelos jogos. Concordo 100%, Chico. Agora o agro também que se deu bem, né? Porque LCI, LCA, 0% de tributação. Então, recurso aí que alguns especialistas diziam que é uma isenção grandiosa que o governo abre mão para financiar o agronegócio, esses títulos aí de investimento que não são destinados, na verdade, para o agro. A gente tem até uma sonora do deputado Ivan Valente. Será que dá para rodar ela? Ele faz uma crítica duríssima a isso. A gente não tem esse trecho aqui, Manu, mas se você quiser explicar para a gente, né, ter aqui o contexto também, pode ficar à vontade. Ele diz que, na verdade, já tiveram outros movimentos para que o agro tenha aí 30 bilhões de reais de isenção, de valores para aplicar. A gente sabe que o agronegócio também não é um grande gerador de empregos, uma vez que a mecanização, as máquinas estão tomando o lugar dos trabalhadores no campo. Então, eles já têm uma série de benefícios e mais esse que é uma isenção zero. A ideia, essa medida provisória 1303 ficou conhecida como BBB, bilionários, bets e bancos, mas na verdade foi muito desidratada, mas foi o que o ministro da Fazenda alegou, que era o possível, foi necessário negociar na política, é assim que funciona, tem que ceder de um lado, ceder do outro, do contrário, não passa. Manu, aqui a gente vai girar o assunto também, mas só para não deixar de dizer, a Débora Maganha tem falado muito sobre isso, sobre essa questão de LCI, LCA também, e ela defende que os ricos eles têm outros artifícios, né? Que é um fundo que, na visão dela, né, enfim, que é especialista e entende muito sobre o assunto, pega mais o pessoal da classe média, é um fundo mais voltado para eles, que o que a gente deveria talvez discutir seria taxar grandes fortunas de verdade. Tem muito caminho ainda, né, para a gente... Essa isenção que a gente falou, de compensando no andar de cima, ainda está muito longe. Discussão de juros sobre capital próprio, enfim. E os ricos, eles têm artifícios ali, offshore, fundo exclusivo...
aperta aqui, eles vão para outro lugar e tal, mas tem que descobrir as melhores maneiras de taxar essa gente, não dá, né? A gente sabe que o grande mal do país é a desigualdade. Agora, a nossa audiência aqui prestou atenção muito bem na nossa, que chamaram de uniforme, nós estamos padronizados aqui na mesma tonalidade, mas só que a Manu é luxuosa, ela tá com uma roupa que usa cânhamo, então infinitamente mais luxuosa do que a nossa aqui. Sempre, a gente observou aqui, viu, Manu? Estamos de olho em tudo. E a Manu tá de olho em tudo lá no Congresso Nacional também, para ver que aquela história do motim bolsonarista, gente, teve uma atualização hoje. Então, muito importante, ela traz hoje esses bastidores pra gente, para dar uma resumida, uma contextualizada antes de passar para você, Manu. O Conselho de Ética da Câmara, ele abriu processos disciplinares contra 3 deputados. A gente está falando aqui de deputados envolvidos nesse motim na Câmara, que foi em agosto. São o Marcos Polon, do PL, lá de Mato Grosso do Sul, Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, e também o Zé Trovão, do PL de Santa Catarina. Esses 3, o Hugo Mota, ele tinha encaminhado, a gente lembra, 14 pedidos de suspensão ao Conselho de Ética, mas a Corregedoria avaliou que, no caso desses 3 deputados, foram comportamentos mais graves. Então, por isso aqui que eles tiveram esses processos disciplinares abertos. E também eles paralisaram ali por um tempo os trabalhos da Câmara, até impediram, a gente sempre lembra dessa cena porque foi muito simbólica, quando o Hugo Mota tentava chegar na cadeira da presidência e não conseguia. O Zé Trovão, inclusive, foi o parlamentar que ficou com a perna na frente. Ele que é um desses 3 deputados que tiveram o comportamento mais grave, né, Manu? E naquela ocasião, o que eles queriam? Anistia. A gente começa até a ouvir aí os gritos dessa caminhada que foi marcada para hoje. O nosso cinegrafista Igor Borges esteve lá mais cedo. Flopou, vamos ver que eles estão chegando daqui a pouco, vamos ver se eles conseguiram inflar um pouquinho mais. Mas por volta de 4h30 da tarde não tinham nem 300 pessoas pedindo essa anistia geral e irrestrita, que parece que não vai avançar. Tudo indica que nem a dosimetria. Pelo que eu apurei no Senado, clima zero para aprovar perdão para quem cometeu crimes. Então, naquela ocasião, eles se sentiram muito forte, tomaram de assalto lá a mesa diretora da Câmara dos Deputados, mas a gente sabe que esses que vão responder no Conselho de Ética, eles têm menos costa quente, têm menos poder político, por isso que vão acabar respondendo no Conselho de Ética. É assim que funciona o corporativismo, são os chamados bois de piranha, né? Eles vão servir de bode expiatório para mostrar, olha, estamos punindo, não vamos aceitar que isso aconteça, porque o Hugo Mota enviou 14 nomes para a Corregedoria. A Corregedoria fez a seleção, olhou ali nas imagens e indicou só esses 3 para sofrerem processo de representação no Conselho de Ética. Hoje teve sorteio de 3 nomes e é o presidente que escolhe quem será o relator. Então, a gente vai acompanhar de perto. Até perguntei a questão do Eduardo Bolsonaro. Parece que amanhã o delegado Marcelo Freitas, que é o relator, que o PT indicou, pediu para a mesa diretora declarar como suspeito, a suspeição dele por ser amigo de Eduardo Bolsonaro. Ao que tudo indica, ele vai apresentar o relatório dele amanhã. Eduardo Bolsonaro terá 10 dias para apresentar a defesa. E a gente ouve ali os gritos. A gente tem imagens para mostrar como é que estava a concentração dessa manifestação? A gente tem imagem, sim, Manu, para a gente trazer aqui. A gente está vendo aqui na tela, tem muita gente, né? É a cara do que já dizem as pesquisas, né? Meia dúzia ali de amarelo. Que os eleitores, os brasileiros, já abandonaram qualquer possibilidade dessa tese vingar, né? Cada dia aumenta mais a rejeição a essa ideia de anistia e também a ideia daquela amaciada proposta pelo Michel Temer, pelo Aécio e pelo Paulinho da Força.
aquilo também parece que não tem mais chance de passar por aí, né, Manu? Olha, o que tudo indica não. Ontem eu até conversei com o senador Hamilton Mourão, que era o vice-presidente na época do Bolsonaro, e ele defendeu o projeto dele, que foi apresentado em 2003. Na época, ele inclusive pediu para que o Senado fizesse uma consulta pública para saber a opinião, sentir ali o clima da população com relação a esse projeto. Hoje mesmo eu olhei na internet, quase 1 milhão de pessoas votaram dizendo que são contra essa anistia, a esse perdão para quem cometeu crimes contra a democracia do país. E outras 660 mil pessoas se disseram favoráveis a anistiar esses criminosos. Então, no Senado, eles já viram que a ampla maioria é contra. Muito bem, então atualizações aqui de como a gente estava acompanhando essa manifestação, só lembrando que foi convocada pelos bolsonaristas, né? Flávio, Michele Bolsonaro e, lógico, o pastor Silas Malafaia, sempre o porta-voz ali da família Bolsonaro, essa caminhada. Eu ouvi... Vai lá, Manu. Eu ouvi até os gritos dele ali de longe, que a gente ouve a voz dele ecoar, né? A longas distâncias. Agora, sabe o que eu achei mais interessante? É que no meio disso tudo, eu encontrei com o líder do PL nessa comissão mista que vai votar a medida provisória da Betis, Bilionários e Bancos, que já tem que mudar de nome porque já foi totalmente desidratada. E eu perguntei para o Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL na Câmara. Eu falei, deputado, o senhor não está lá na manifestação? Como é que está a manifestação dele? Ele falou, nem sei, minha cabeça não está para manifestação não, minha cabeça está focada aqui. Ou seja, está focada em defender os interesses do agro, da Bet, e a manifestação que ele próprio foi um dos que convocaram, que clamou pela população para vir às ruas, não estava nem com cabeça para isso. Eu achei bem interessante essa fala dele. Olha, aí é mais rentável. Esse lobby pró-Betis, principalmente, é muito mais rentável. É melhor garantir uma mesada gigantesca aí no Congresso do que ir auxiliar a turma do Malafaia berrando aí no Planalto Central. Manu, você quer complementar? Vai lá. Não, só lembrando que o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, classificou esses manifestantes como meia dúzia de pé de chinelo, né? Pois é, bem lembrada essa história. Aliás, o Valdemar Costa Neto... Exato. Que vai visitar o Jair Bolsonaro. Vou aproveitar esse link aqui para trazer essa atualização, porque hoje de tarde o ministro Alexandre de Moraes autorizou novas visitas lá na prisão domiciliar do Jair Bolsonaro. Ele vai receber agora o senador Ciro Nogueira, nessa quinta-feira agora, então o líder do PP vai visitar Falar em Betis, né? Falamos de Ciro Nogueira, que é um dos maiores advogados de Betis no Brasil. Pois é, Chico. E também o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, vai ser outro aliado que vai visitar o Jair Bolsonaro, só que no dia 20 de outubro, então daqui 2 semanas, a gente tem essa visita. Até era um dos que queria fazer uma visita permanente para o Jair Bolsonaro, né? Com bastante frequência, ele que costuma aconselhar muito o ex-presidente. E o Jair Bolsonaro ele já está autorizado a receber os senadores Marcos Pontes e também o Márcio Bittar, além do deputado Sóstenes Cavalcante, o líder do PL na Câmara também, no próximo dia 17. Agora, o que a gente se pergunta, né, Manu, dia 17, semana que vem, quais vão ser as pautas discutidas ali nesses encontros na prisão domiciliar do Bolsonaro. Será que são manobras ainda? Porque toda hora a gente vê investida. Teve o que eles estavam chamando de dosimetria, que na verdade era a anistia light para os golpistas, uma tentativa de diminuir a dosimetria das penas. Enfim, também teve a PEC da bandidagem, que acabou sendo derrubada, que foi enterrada pelo menos até segunda ordem, mas eles estão sempre tentando encontrar manobras. A gente estava falando também
deles estarem tentando uma revisão do que já foi decidido pelo STF para reduzir a pena do Jair Bolsonaro. Então, toda hora a gente vê uma nova investida. É bem por aí, né? E também organizar esse centrão, o centro-direita, porque eles estão completamente perdidos. Eles se atacam em entrevistas coletivas, eles se atacam por meio de redes sociais, então eles não estão alinhados. E claro, isso fortalece quem? O presidente Lula, a possível reeleição do presidente Lula, porque eles não conseguem chegar num acordo em quem pode suceder Jair Bolsonaro, ele que está inelegível, né? E o filho que lá nos Estados Unidos ainda tem o delírio de poder sentar na cadeira de presidente da República. Ele ainda não entendeu que ele vai se tornar réu no Supremo Tribunal Federal, que ele não poderá concorrer, que ele não pode nem voltar ao Brasil, que dirá fazer campanha lá dos Estados Unidos. Eles também não aceitam Michele, Flávio Bolsonaro não quer perder a boquinha no Senado Federal, então ainda tem aí os possíveis presidenciáveis. Caiado, Ratinho, Zema, o próprio Ciro Nogueira, que também está de olho aí numa possível vice-presidência. E tem essa questão da anistia. Já entenderam que essa anistia geral e irrestrita é muito, muito difícil de passar aqui no Congresso Nacional. O próprio Mourão ontem me falou que nesse ano não passa, nem a dosimetria. Então, o que a gente ouve nos bastidores é que Bolsonaro já estaria aceitando essa dosimetria, essa anistia light, que poderia reduzir a pena dele de mais de 27 anos para 3 anos de prisão domiciliar. Eu acho que o rolo maior agora é a candidatura mesmo, viu? É quem vai ser o ungido pela família Bolsonaro. Não pela família, na verdade, pelo Bolsonaro. Quem vai ser o escolhido aí como o legítimo representante da direita na eleição. Acho que o jogo agora, dessa romaria de visitas, é muito por aí. A anistia, eu acho que está indo pro saco. Mas, Manu, a gente ficou curioso aqui para saber o que esse elefante atrás de você aí, esse elefantinho simpático, azulado aí, o que é que ele diz pra gente? Vamos lá, é o Mamu. Ele que faz uma referência, vim para cá, eu estou ali com o retorno de vídeo, ele faz uma referência ao Outubro Rosa, um mês de conscientização do câncer de mama. Então, é esse mês que é promovido pelo Ministério da Saúde para que as mulheres possam fazer o exame, o autoexame, procurar ginecologista, fazer a mamografia para prevenir, que a gente sabe que o melhor remédio é a prevenção e quanto antes se descobre um câncer, maiores as chances de cura, né? Muito bom, muito bom. Esclarecido, então, de onde vem esse elefante azulzinho aí, simpático. Muito legal. Manu, querida, obrigada por hoje, muito luxuosa a sua presença aqui, substituindo a Heloísa Vilela, e vocês duas são insubstituíveis, na verdade. Um beijo, minha querida, até a próxima. Beijão, amanhã eu tô de volta, hein? Boa, então adorando estar aqui com vocês. Muito bom. Marcado. A gente obrigado, também tá querida. adorando. Manu, um beijo para você. A Manuela Borges, que continua acompanhando toda essa movimentação lá em Brasília, que continua de vento em popa, assim, né? Para dizer o mínimo, as coisas por lá continuam acontecendo e a gente traz atualizações minuto a minuto para você. Enquanto isso, Rodrigo Viana chega aqui na nossa mesa redonda. Olha o homem aí, olha o homem aí. Eu quase subi para trocar de camisa, porque estava tão bonito ali. Vocês três, né, com a composição do Não recebeu figurino. o convite o para Thiago, gente chegar. O Thiago é o nosso chefe do figurino. Mas ficou muito bom, ficou bonito. E foi sem combinar, hein, Rodrigo? Não, acho que... Foi porque... É verdade, porque em Brasília é outro figurino, não é a mesma equipe, né, que faz. Exato. Estava muito bonito, e um sol bonito em Brasília. O que não estava bonito é a manifestação dos bolsonaristas, né? Eu estava assistindo... Tava meio flopada, né? Estava bem flopada. Agora há pouquinho o Flávio Bolsonaro postou uma foto, aí eles fizeram a foto, juntaram todo mundo assim na frente dele e fizeram num ângulo assim para parecer que tinha, sei lá, 1000 pessoas. Mas
Foi isso. Assim, no começo estava com umas 300 pessoas ali na porta da Biblioteca Nacional. E se chegou a 1.000, 1.500, foi muito. Eles chamaram essa gente que vai para Brasília se manifestar de manés, de idiotas, o próprio Bolsonaro. O próprio Bolsonaro. Então, acho que as pessoas cansaram também, né? Pô, defendendo o cara nos esculhamba. Mas foi lá, quebrou tudo, fez tudo que eles ordenaram, cumpriu a última etapa do projeto golpista. E a gente ficou de culpado, chamado de mané, melhor a gente põe mais. É isso, esvaziamento grande. Pois é, e a gente continua falando dessa história, até porque as investidas, a gente conversava agora com a Manuela Borges, pela anistia, ainda não foram enterradas, como foi a PEC da bandidagem. Então a gente continua muito de olho nessa história também. Aliás, o Barroso falou hoje, né, sobre a anistia. O Barroso que está para também sair do Supremo Tribunal Federal. Cara, quem vai entregar o chapéu, né? Ele disse, o Barroso falando sobre a anistia, que, na verdade, as penas do 8 de janeiro ficaram elevadas, algumas penas, então já deu uma sinalizada ali, um tanto quanto, vamos dizer, levantou uma pulga atrás da orelha sobre essa questão da anistia, essa fala do Barroso. Ele disse que 2 anos e pouco estavam de bom tamanho. Essa foi a fala do Barroso sobre os peixes pequenos. Enquanto você falava, Gabi, apareceram as imagens aí a que ele referia, a flopada geral da manifestação lá em frente à Biblioteca Nacional, depois descendo até o Congresso. A Manu disse que até estava ouvindo já os bolsonaristas chegando por ali. Não está uma época boa para eles, como não está boa para a extrema-direita também nesse momento aqui do lado, na Argentina, hein? Situação do Milei, hein? Meu Deus. Rodrigo, aliás, a situação e também, vamos falar a verdade, né? Esse show aí, esse show de rock que fez o Milei para o lançamento do livro dele, o La Construcción de Milagro. Cara, esse livro vem na pior hora do mundo, né? O cara passa no chapéu lá nos Estados Unidos, pedindo esmola praticamente ao Trump, né? O swap, e né? aí lança um livro mostrando que ele é capaz de um milagre econômico. Mas não bateu, né? O milagre se chama FMI, mais uma vez, né? Exatamente. Sim, mas eu acho que a gente não mostrou as imagens ainda, né? Só na abertura do programa, né? Ele estava, enfim, fazendo se é que dá para chamar isso uma de performance, show, mas era uma performance de rock. Tava todo descabelado, assim, uma coisa para passar uma imagem rebelde. Antissistema. Antissistema. É o que ele tenta vender. Exatamente. E ele estava fazendo essa performance durante o lançamento do livro. A gente tem as imagens, podemos colocar, estamos já com as imagens aqui na tela, ele fazendo uma dancinha, tá com um casaco, uma jaqueta de couro, né? Uma pose assim meio de bad boy também. Mas com uma barriguinha já um pouco proeminente para depois roqueiro, ele até se trocou, assim, né, Rodrigo? Trocou? Aí ele trocou de roupa e falou agora para conversar com vocês como presidente da Argentina. E ele também falou de novo do que ele chama de milagre econômico, a política que ele tem feito ali da Argentina, mas o Chico ressaltou muito bem, passou o chapéu agora há pouco, pediu socorro financeiro para os Estados Unidos. Mas, Gabi, claramente, quer dizer, ele faz esse ato aí uma tentativa de virar a pauta lá na Argentina, porque a gente tem falado nas 2 semanas anteriores, aliás, ao longo de várias semanas, a irmã dele estava na Berlinda, porque tinha o escândalo das propinas, e o nome dela era citado, e tem uma investigação rolando. Depois, o candidato dele à cabeça de chapa na eleição legislativa teve que renunciar, o Espertzi. Aliás, o Rogério Tomás Júnior, ele foi no Em Detalhes e disse que tem também ligações com o próprio Javier Milei. O próprio Milei. O Milei se encontra, porque esse Espertzi, que é o principal, é o cabeça de chapa do Milei, está sendo acusado de ter relações com um empresário ligado ao narcotráfico na Argentina. E tem várias testemunhas dizendo que o Milei teve nas reuniões. Milei, Espertzi e o empresário acusado de narcotráfico. Então, a situação está muito complicada, isso está em todas as manchetes na Argentina, a popularidade dele está despencando, aí ele solta uma dessas, show de rock, para ver se muda a pauta, para ver se aposta nessa imagem do antissistema. Olha, estão me atacando, mas eu sou isso aqui, eu não sou político, eu sou um roqueiro. Gente, né? O Zelensky na Ucrânia era um pouco isso também, um sujeito que
era um personagem midiático e tal. Mas eu acho que não vai ter jeito para o Milei, não, gente. E aí tudo isso na semana em que a gente lança aqui o documentário sobre a Argentina, né? Pois é, exato. Amanhã, aliás, a gente vai falar mais em detalhes sobre isso, sobre a história do Javier Milei e olhar para o final de outubro, que vão ter as eleições legislativas nacionais na Argentina, que deve ter um revés muito maior para o Milei. E a gente está falando do milagre econômico, eu acho que esse é o tema principal do lançamento que a gente tem essa semana, né, Rodrigo? Porque é justamente essa farsa que o Eduardo Moreira viajou para a Argentina e vai desmascarar todos esses aspectos econômicos que o Milei diz que está fazendo um milagre econômico, mas não é nada disso. A gente tem observado a crise que vive a Argentina, principalmente uma crise política nesse momento. A gente tem o nosso icln2.com.br, o link também aqui na tela para você que me acompanha pela televisão. Você pode apontar o seu celular para a tela da TV e entrar no link para deixar o seu e-mail lá. Faltam só 2 dias para a nossa estreia, dia 9 de outubro, 8 horas da noite. É quinta-feira e vai ser online, vai ser gratuito, então democrática para todo mundo poder assistir esse documentário, que tem a direção da Juliana Baroni e também do Fabian Restivo. O Fabian que já veio aqui também no N2 conversar com a gente, que tem muita experiência nesse... E, aliás, tem muita experiência e mora na Argentina. Ele é argentino. O Fabian Restivo é argentino, ele fez aquelas últimas entrevistas com o Mujica também e ele co-dirigiu o documentário do Edu Moreira. Isso aí. A gente traz aqui um trechinho para vocês terem uma ideia do gostinho desse documentário original do ICL que a gente lança nessa quinta-feira. Vamos assistir. O presidente Javier Milei adotou uma série de medidas econômicas que repercutiram positivamente no consumo. Milei's big cuts work. Things are going pretty great for him. ¡Viva la libertad, carajo! Encuentra un país insatisfecho, empobrecido, y ahí aparece como el Mesías. Estamos frente al fin de esa aberración llamada la justicia social. Es un proyecto político de reconfigurar la sociedad. Nunca hubo un momento tan terrible como el que padece Argentina bajo Javier Milei. Estamos hablando de despidos masivos. Porque en la capital de Buenos Aires sí hay trabajo, pero en la provincia no hay. Este gobierno no tiene contemplación con cada trabajador. Los medios internacionales dicen que Milei está recuperando la economía y la Argentina. Está recuperando la economía para cierto sector que no es el nuestro. Hay mucha más gente viviendo en la calle. El pueblo va a defender al pueblo. ¿Cómo hacemos para oponerse a esta tragedia del gobierno de Javier Milei? ¡Milei, basura, por la dictadura! ¡El verdugo de los jubilados! Hay que seguir apostando a la calle y a la desobediencia civil. É o nosso documentário original do ICL. Vai para a Argentina, carajo, com lançamento na quinta-feira. Vem com a gente, 8 horas da noite, e deixa o seu e-mail lá em icln2.com.br. Seguimos aqui e vamos, claro, continuar de olho em todas essas movimentações políticas na Argentina, tá, gente? No final do mês, dia 26 ou 27 de outubro, Rodrigo? Acho que é 27, se não me engano. Que a gente tem as eleições legislativas nacionais que vão definir também, porque o Milei, não tendo o apoio do Congresso para aprovar pautas importantes, reforma trabalhista, reforma tributária, também fica numa situação ali no governo, né? E levou uma surra agora em setembro, não faz muito tempo. Também. Na província de Buenos Aires. Levou uma surra daquelas, né? E teve 2 vetos também que foram derrubados pelo Congresso. Então tá realmente sem esse show aí de rock era um show eleitoral. Seria um comício mesmo, mais direto. Só que o principal candidato teve que renunciar. Então fizeram o que deu para fazer ali. É isso. Isso aí. Seguimos por aqui, de olho ainda naquela conversa, na primeira conversa do Donald Trump com o presidente Lula. Primeiro contato telefônico que eles tiveram. A gente vai conversar nessa terça-feira com o nosso colunista, Luiz Costa Pinto, jornalista, que também está acompanhando todos os bastidores dessa história lá por Brasília. Lula, boa tarde para você.
Boa tarde, Gabi, Rodrigo, Chico. Eu fui, inclusive, estava chegando aqui e corri para pegar essa gravata para combinar com vocês dois. Boa, garoto! Muito bom. Adorei, ele combinou com todos, todo né? mundo. Porque tem tom de azul Exatamente. também, você viu que ele contemplou todo mundo. Um tom sur tom, né, para fazer a miscelânea do ICE. Amei. Maravilha, amei, querido. Lula. Você é um rapaz que preza pela estética, Exato, rapaz. Não é brincadeira, não. Não é brincadeira, ele vindo para nossa mesa redonda combinando com todo mundo. E Lula, quero chamar a atenção aqui para o seu artigo, né, para a coluna que você escreve sempre para o nosso site, iclnoticias.com.br, falando sobre essa batalha diplomática contra o Donald Trump, que o presidente Lula venceu. Você analisa. Eu queria que você trouxesse um pouco dessa análise que você acompanhou, essa primeira conversa telefônica, em breve deve ter um encontro. Como é que foi essa movimentação toda, estratégia política do Lula, somado ao trabalho diplomático, do corpo diplomático do Itamaraty também? Perfeito. Gabi, eu estou, inclusive, voltando lá do Palácio, passei no Congresso também, e aí quero só atualizar aqui um dado para vocês, que o Rodrigo estava perguntando. Tem menos de 1.500 pessoas ali naquela manifestação, e tem, assim, gato escaldado tem medo de água fria, tem muito mais policiais do batalhão de choque da PM do Distrito Federal, cujos comandantes já foram punidos e sentenciados por terem permitido o 8 de janeiro da maneira como ele ocorreu, né? E hoje você tem muito mais PMs na rua, o choque na esplanada, para conter esses menos de 1.000 gatos pingados do bolsonarismo que não estão se articulando para esse protesto, né? Agora, voltando, Gabi, à questão, é um conjunto de sinais que está apontando, neste momento, para uma construção muito alvissareira, para usar uma palavra de antigamente, da cena política, inclusive para a eleição legislativa, né? Primeiro, é evidente que o presidente Lula venceu o embate, as primeiras batalhas desta guerra tarifária e diplomática travada com os Estados Unidos. Foi o Trump quem pediu a conversa. A embaixada americana, que vinha sendo muito hostil, né, ao governo brasileiro, ela há 5, 6 dias mudou o tom e ela foi fundamental no timing dessa conversa. Depois, isso aí é uma informação, o governo brasileiro também recolheu os flaps das reações, inclusive da reação ao plano de paz, que é um plano de paz michuruca, é um plano de paz destinado, né, mais uma vez, ao fracasso, né, do Donald Trump para o conflito, o massacre, né, de Israel à Palestina. O governo brasileiro teve uma reação muito positiva e propositiva, e isso já era parte da trajetória da construção da conversa. A conversa foi a de um presidente americano que sentiu o golpe interno do avançar da inflação em produtos que são cruciais para a microeconomia, a economia familiar americana. Café, proteína animal e algumas commodities como a soja, aonde o Brasil não vende para lá, mas houve uma perspectiva dos produtores de soja americano de ampliarem as vendas para a China, e ela foi abortada porque o Brasil abriu novos canais de venda para o mercado chinês de soja, e isso quebrou parte, né, do lobby do agro americano, que é muito próximo do Trump. Então, o Trump, de maneira... e sentiu o isolamento também
no cenário externo, aonde ele passou a perceber que o Brasil agregou, sobretudo no hemisfério sul, o Brasil agregou a opinião de alguns países. Então, tudo isso fez a vitória, né, do presidente brasileiro nessas primeiras batalhas. E também o fato de essa primeira conversa ter sido remota, ter sido por uma teleconferência, uma teleconversa, né, para evitar pequenos shows como o que o Trump já deu contra o presidente sul-africano, contra o presidente da Ucrânia, e aquele espetáculo bizarro, né, que aconteceu com Milei, inclusive que no momento em que ele estava anunciando que daria até um cheque ao Milei, o Milei estava vergado sobre a própria coxa, né? Foi uma imagem inesquecível para quem tem um pouco de apreço pela soberania nacional, né? Foi terrível aquela imagem. Mas esse conjunto, aí eu queria entrar ouvindo vocês também, chega no momento em que a gente vê alguns acenos muito pragmáticos de mudança da política. A entrevista que o ex-ministro, o ex-deputado José Dirceu, que será candidato de novo em 2026 para voltar como deputado por São Paulo, ele deu ao jornal O Globo hoje, é muito simbólica. O José Dirceu disse que ele é contra, em qualquer momento, o regime fechado em qualquer penitenciária ao Bolsonaro, porque ele não resiste a isso. Ele não é contra a prisão, nem a sentença, nem o tamanho da pena. Ele é contra ver o Bolsonaro cumprindo a pena na Papuda, né? Ou em qualquer outro presídio, porque ele diz, ele não aguenta, ele não resiste, ele não tem saúde para isso. E no momento em que a base do governo está provocando rupturas no partido do Ciro Nogueira, no partido do Antônio Rueda, com a manutenção ao lado dele desse Fufuca. O Fufuca, na minha opinião, é um zero à esquerda político dentro do governo, mas tem o seu peso para o partido, né? E o Lula promoveu um racha, né, dentro do Progressistas, mantendo o Fufuca. E não esqueçamos que o Fufuca foi presidente interino do Progressistas, no momento em que o Ciro Nogueira era ministro do Bolsonaro, né? E também o Celso Sabino, que vai até sair do governo, mas não vai deixar de apoiar o presidente Lula, instituindo um racha dentro do União Brasil. Então, há uma perspectiva dentro do Congresso, já há nessa base do Centrão um sentido pragmático de sobrevivência. Ô Lula, só para a gente... que o governo está forte. Eu queria só para a gente propor da gente falar dos assuntos em blocos aqui, para a gente poder dar uma contextualizada em cada um deles separadamente. Então, tem esse cenário do Centrão, que é super importante, por isso a gente vai falar dele aqui. E depois eu vou trazer a fala completa também do José Dirceu, porque muita gente aqui no chat falou, José Dirceu falou isso? Sim, ele estava falando do contexto de saúde do Jair Bolsonaro. Mas eu acho que vale a pena, o Lula estava falando sobre essa ligação telefônica, né? Eu acho assim, a fala do Lula com o Trump é mais um ingrediente nessa virada política que o Lula conseguiu promover, não sozinho, né? A conjuntura ajudou, mas que o Lula conseguiu operar no Brasil nos últimos 3 meses. Se a gente lembrar que 3, 4 meses atrás, o Ciro Nogueira estava numa reunião do BTG na Faria Lima, tentando vender a ideia de que o governo tinha acabado. A gente trouxe aqui aquele áudio em que ele diz, olha, o governo a gente até não pode bater muito, senão vai acabar antes da hora, tem que deixar ele lá. Havia até esse cálculo. Ele falou isso.
para o governo não ficar numa decadência tão grande que não teria nem adversário para o Centrão. Era quase isso que ele queria dizer. Era quase isso. E é uma história da política, o Luiz Costa Pinto sabe muito bem disso, você tentar vender a imagem de vencedor, né, e colar em torno de você aqueles que querem ir com o cavalo vencedor. O que o Lula está fazendo, o Luiz Inácio Lula da Silva fez hoje na fala dele, afirmando: quem não quiser ficar comigo, não fique. Eu tenho certeza que a extrema-direita não volta a governar o Brasil. Se vocês querem passar para o outro lado, passem e vocês vão perder. E eu vou ganhar um 4º mandato. Então o Lula, presidente, está consolidando a imagem do vencedor no momento em que está se montando os palanques para 2026. E na política, é claro que não adianta o sujeito falar que ele é vencedor para virar vencedor. Você vê que o Ciro Nogueira quis criar essa imagem e era até certo ponto falsa, né? E não deu certo, né? Agora, o Lula está aproveitando fatos concretos que aconteceram. Então, imposto de renda, isenção até R$5.000. O Trump voltando atrás e conversando com o Brasil, né? Um quadro que começa a melhorar. E nesse momento o presidente vai lá e fala: então é comigo, eu vou ganhar essa eleição. Vocês querem ficar comigo ou não querem? E aí o Fufuca, que não tem importância nenhuma ou pouca importância nacionalmente, vira um símbolo dessa dúvida do Centrão. Como o Lula falou, ele tem importância partidária. Lá é uma coisa simbólica. Se o Fufuca ele é objeto da intriga e ele consegue rachar o partido, é importantíssimo nesse sentido. E aí vira mais um símbolo desse movimento, desse momento em que o Lula está consolidando uma virada. Então o partido, né, Gabi, o Partido União Brasil, essa federação que eles criaram, a União Brasil-PP, anuncia de maneira pomposa: entregamos os cargos, estamos rompendo, quase que para acabar o governo. Acabou o governo, estamos saindo. E aí deram um azar danado, que na hora de sair o governo está recuperando a popularidade e os ministros estão dizendo: não, pelo amor de Deus, deixa a gente aqui para a eleição de 2026. Então tudo isso tem uma simbologia e o Lula, o presidente, está sabendo operar essa simbologia, como ele é craque nesse jogo, e está falando: vocês querem isso mesmo? Eu vou ganhar essa eleição. E aí deve estar uma correria lá no Congresso para a turma: nossa, é agora, nós vamos sair agora, no momento errado do governo? Né, Chico? Me parece que está é essa hora que nós estamos assistindo. Mas já que a gente estava falando do Fufuca, Chico, e antes de passar a bola aqui para girar o assunto na nossa mesa também, eu queria trazer a fala do próprio André Fufuca. Do Fufuca. A gente tem ele fala. Essa fala dele sobre apoiar o presidente Lula em 2026. Vamos assistir. Vamos lá. Em 2022, eu cometi um erro. Mas agora em 2026, pode ser que o meu corpo esteja amarrado. Pode ser, mas a minha alma, o meu coração e a minha força de vontade estarão livres para brigar e ajudar Luiz Inácio Lula da Silva a ser presidente do Brasil. Aí, ó. Imagina como ficou o clima dentro do partido depois dessa... Não, e ele fala: eu errei em 22, porque ele apoiou o Bolsonaro em 22. Sim. E aí ele está dizendo que não vai cometer o mesmo erro agora, que vai ficar com o Lula, mesmo o partido obrigando ele a sair. Ele era o presidente do partido. É. Ele era o presidente do partido. Na eleição? Na eleição. É verdade, porque o Ciro era ministro, né, do Bolsonaro, né, o Ciro Nogueira. Exatamente. Né? Então agora ele está deixando claro que ele pode até ter que sair do governo do Lula, mas ele vai ficar com o Lula politicamente operando. E ele está estabelecendo um calendário, a hora de sair agora. Ele está sinalizando para os fufucas do Congresso, que são... Está cheio de fufuca lá também, que o calendário eleitoral vai valorizar quem sair agora. Quem sair do partido para ficar com o Lula. Quem do centrão no geral, né? Uhum. Quem levantar a mão pedindo a bola nessa hora. É a hora em que você vale mais. Né? O valor pro Planalto, pro Palácio do Planalto vai ser outro. Verdade. É importante a gente observar isso. E outra coisa, essa viagem não estava marcada. Eu tinha uma reunião no Palácio ontem com uma pessoa que estava lá no Maranhão, que viajou de última hora. Eu cheguei no Palácio ontem e aí disseram: não, mas foi para o Maranhão, você não estava sabendo? Eu não estava sabendo de nada. Foi uma viagem de última hora. E quem organizou tudo? Porque essa declaração ia ser dada em Brasília e teria outro peso. Quem organizou para que a declaração fosse dada no Maranhão, porque ele queria que fosse dada daquele jeito, foi o Lula. Foi presidente da República. Então, isso é fundamental. O Lula está na sua plenitude.
política, de articulação política. Não sei, eu comentei isso hoje na reunião que eu tive agora no Palácio. A maneira como ele se portou na entrevista para a TV Mirante, né, foi brilhante, foi a de um sábio da articulação política. E aí eu gostaria de voltar a esse ponto da declaração do José Dirceu, porque o José Dirceu, que também é um animal político, ele já enxergou que neste momento, para crescer dentro do Congresso, a esquerda, a centro-esquerda, o PT, o PSOL, precisam fazer inflexões para a sociedade e falar algumas coisas que esse núcleo que é pendular na eleição está querendo ouvir para vir de vez, para reembarcar. E é esse movimento que está tirando, né, o chão político do Tarcísio de Freitas, que neste momento atual, na minha opinião, está com os 2 pés no Palácio do Morumbi para seguir candidato à reeleição. Ô Lula, a gente tem aqui a fala do Zé Dirceu, porque a gente está citando o Zé Dirceu. Acho que a Gabi tem aqui, não é isso, Gabi? Isso. O que aproveitando que o Lula estava puxando essa defesa por parte do José Dirceu da prisão domiciliar para o Jair Bolsonaro, a gente coloca aqui a fala completa na tela para você que me acompanha em vídeo. Eu também vou ler junto com vocês, ele falando da condição de saúde do Jair Bolsonaro. Ele diz: eu acho muito improvável que se possa colocar presos vulneráveis no sistema penitenciário que é controlado pelo crime organizado. As condições são péssimas e como o estado de saúde dele, Bolsonaro, está se agravando, porque parece que isso é real, eu não vejo como é que ele pode entrar no sistema penitenciário. Foi uma entrevista do José Dirceu para a BBC Brasil e até falou também das condições de saúde do Fernando Collor, ex-presidente, e que isso impediria o Jair Bolsonaro de ficar 27 anos numa penitenciária. Essa parte a gente já até comentou aqui também, que se ficar em regime fechado, provavelmente isso vai acontecer no início, porque depois os advogados provavelmente vão conseguir algum tipo de flexibilização. Já teve essa última ida emergencial no hospital também, o que abre um caminho para a defesa justamente pleitear essa domiciliar, né, Rodrigo? Mas eu queria chicoçar. Por que o Zé Dirceu falou desse assunto? Que ele podia simplesmente ter falado, não, isso a justiça vai resolver. Se ele quiser assinar, ele poderia ter falado, a justiça resolve. Ele fez questão de entrar nesse assunto e, como disse o Lula, dar uma acenada para a extrema-direita. Mas é isso, eu entendi como um flerte ali para pegar essa turma, para sintonizar com essa turma. Esqueçam o Zé Dirceu guerrilheiro, ou é outro homem falando, ou é o Zé Dirceu preparado para ser o deputado talvez mais votado de São Paulo, que já está com estrutura de comunicação, já está trabalhando em São Paulo, essa altura, ou seja, já é uma campanha na rua, o Zé Dirceu, em outubro do ano anterior. Então ele acena com esse discurso de não radicalismo, é um jogo de flerte direto com o centro. E talvez projetando no futuro, se for realmente o mais votado em São Paulo, ainda mais pensando que o Boulos não será provavelmente candidato, então muitos votos, esse voto de opinião de esquerda pode ir para o Zé Dirceu, ele pode ter 500 mil votos, não sei, o cálculo deve ser esse, talvez ter uma posição de proeminência no Congresso Nacional, na Câmara. Não sei se o Luiz Costa Pinto tem algum bastidor sobre isso, se teria alguma possibilidade, claro, depende do tamanho da bancada do PT e da esquerda, né? Dele projetar, não sei, presidência da Câmara, Lula, você acha? Você vê alguma possibilidade? Porque é um aceno para quem está querendo conversar muito com a direita, já pensando lá na frente, né? Presidir a Câmara eu acho muito difícil por essas contingências que você colocou. Muito dificilmente o bloco de esquerda, de centro-esquerda, fará maioria suficiente para eleger o presidente da Câmara. Mas, seguramente, presidir a CCJ, né, no primeiro ano da nova legislatura, o que não é pouco, né, e, sobretudo, ser um polo de busca, de romaria, de quem quer um pouco de sabedoria parlamentar, e não é só ele que deve vir por São Paulo, ele e o João Paulo Cunha, que é muito ligado a ele, que foi presidente da Câmara já em outro momento, no primeiro governo Lula, no primeiro biênio do primeiro governo Lula, e o João Paulo, esse sim,
tem uma articulação mais interna, é dado, até hoje, como advogado em Brasília, ele conversa com todo esse pessoal do Centrão, tem feito um trabalho político muito importante para o Palácio do Planalto, na acomodação, nos bastidores de Brasília. Agora, o José Dirceu, o cenário, a cena é essa, e ainda deu uma estocadinha, tá, Chico? Ainda mostrou para o Bolsonaro, você não tem histórico de atleta, você está pior do que eu, sendo mais jovem do que eu, né? Deixou isso muito claro. Agora eu quero trazer uma questão aqui sobre o Collor, que acho que foi o Chico que falou. O Collor não está... Eu conversei com uma pessoa que esteve com o Collor há 2 semanas, tá? Lá na casa dele, é um triplex lá em Maceió. O Collor não está com problema de saúde, não. Tá? O triplex do Collor tem, inclusive, uma cobertura aberta, uma laje com piscina, onde o Collor toma sol diariamente, está corado, está com a cabeça boa, toma sol 3 ou 4 horas por dia, olhando para o mar da Ponta Verde, que é o mar mais bonito, né, das capitais brasileiras, né? Então, o Collor não está com esse problema, não. O Collor ainda tem o juízo no lugar. É importante. Mas apresentou lá, né, uma série de laudos. E conseguiu ir para domiciliar. Conseguiu ir para domiciliar. Uma prisão domiciliar humanitária, né, que foi concedida pelo Supremo Tribunal. Mas o Zé Dirceu, ele dá uma estocada mesmo assim, o Bolsonaro é frouxo, o Bolsonaro não aguenta a cadeia. Tem uma estocada. Ele era o capitão do exército, todo metido a atleta, mas ele não aguenta meia hora do que eu aguentei na vida. E deve ser dolorido para o Bolsonaro ter que ter a benevolência. Imagina, que o Zé Dirceu coloca o Bolsonaro numa condição de fragilidade. Meu amigo, eu sou o Zé Dirceu. Eles odeiam o Zé Dirceu. Tem o ódio pelo Zé Dirceu. Esses caras que vocês odeiam, esse cara que vocês odeiam, que sou eu, Zé Dirceu, sou benevolente, eu tenho até pena de você, Bolsonaro. Você é digno de pena. A gente não tem medo mais de você. A gente tem pena, porque você está numa situação lamentável, física, não tem força moral. É porque ele podia estar doente, isso ninguém escolhe, se ter uma doença ou não ter. Mas a questão não é só a fragilidade física, é a fragilidade moral do Bolsonaro. Ele não aguenta, ele não segura a onda. E aí o Dirceu fala isso, ele é uma pessoa psicossomática, né? Exatamente. Ele não segura a onda. Então é isso, é quase que um tapa com luva de pelica, né? Assim, você estava esperando que eu fosse atacar você ou não? Você, olha, deixamos você em casa, porque você está sendo já atropelado pela história. É um pouco por aí, Gabi, me parece, essa fala. Perfeito, boa análise. Além de ser Tem vários recados políticos, tem vários. E é isso que vocês ressaltam aqui, né? Ele é um estrategista político muito habilidoso. É raposa velha, como dizem no jargão, né? Então ele sabe muito bem o que está comunicando. Muito habilidoso, né? E olha, quando ele me contou isso, quando ele cumpriu a pena pelo mensalão, no segundo dia, quando ele entrou na Papuda, ele já sabia o que ele ia fazer e como é que ele ia ter que agir. Então, ele já se organizou para ser o cara, a partir do segundo dia, que organizava o refeitório. A primeira atividade dele foi na organização do refeitório, depois ele foi para a biblioteca, né, para organizar as leituras dos outros, não só as dele. É uma figura assim, o Zé Dirceu é uma cabeça é um ponto fora da curva na atividade política. E, sem dúvida, Rodrigo, essa entrevista está repleta de recados, e recados muito sábios. É isso. Lula, sempre bom ter você aqui com a gente. Obrigada pela sua participação nessa semana, sempre de olho nos bastidores, trazendo novidades sempre nos bastidores lá de Brasília, né? E tudo que está por trás. Eu que agradeço e peço sempre a vocês, né? Me coloquem um ponto final quando eu estou começando a falar, porque eu tenho uma tendência de movimento estudantil a ficar... né? E não falta assunto, né, sozinho. Lula? Não falta assunto pra gente, né? A modéstia do repórter que acabou de dizer que estava no Palácio Planalto. Então, o homem está quente e está cheio de notícias. Isso. Trazendo notícias diretamente da fonte pra gente. Lula, obrigada, querido. Até a próxima. Valeu. Nada, abraço. Até mais, querido.
que aliás com a gravata aprovadíssima aqui por nós também. Vamos trazer a atualização, temos novidades a respeito da MP que substitui a alta do IOF, a Comissão do Congresso aprovou essa MP, então agora essa comissão mista, né? Medida provisória que substitui a alta do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, amplia a arrecadação do governo em outras frentes para tentar equilibrar as contas públicas. Foram 13 votos a favor e 12 contrários. A gente estava falando desde o começo do programa a respeito disso. Tem muitas resistências ali por parte dos parlamentares e vai para votação agora na Câmara dos Deputados e no Senado também, porque tem um tempo para caducar. Então, os deputados e os senadores eles têm que aprovar, os parlamentares, até amanhã, quarta-feira, até o último respiro, que é 11h59, depois a MP perde a validade, caduca, então a MP que é do governo federal, né, que foi apresentada pelo presidente Lula na metade do ano, Chico. Seria um milagre se, depois da vitória na questão da isenção, o governo conseguisse avançar mais um pouco. A gente sabe que a mecânica das forças do Congresso são essas. Para quem tem a minoria, tem 100 e poucos votos. Então, seria difícil avançar, mas agora, acho que para cada avanço precisa de uma manifestação. Está muito claro isso, né? Aquele bafo no cangote das ruas serviu para isenção. Para a gente avançar, sei lá, o fim da 6x1, precisa de outra. Vai precisar de sempre outra. Porque esse Congresso aí é um Congresso vendido. Ele é um congresso das betes, ele é um congresso do agro, ele é um congresso dos bilionários. Esse é o caminho natural, é o governo perder. Aí, com a manifestação, equilibra um pouco o jogo. Uhum. Com o avanço nas redes, diminui um pouco das chances de toda essa bancada reaça do Congresso. Mas vai ser assim até o fim. Ô Chico, é importante se ressaltar essas duas coisas, a Gabi já falou, mas passou por um voto nessa comissão mista, um voto, por 13-12. Então, o governo teve muita dificuldade para aprovar um texto que já está desidratado. Sim, que já é um texto que o pessoal na esquerda não gostou do texto. Por quê? Porque mantém LCI, que é uma aplicação financeira, e LCA, principalmente, né, que é a letra de câmbio da agricultura, para agradar o agronegócio, deixou de fora, não paga imposto. Porque havia uma ideia de que a LCA e a LCI pagassem imposto. É um daqueles papéis que o gerente do banco oferece. Você vai lá, você não quer aplicar no LCI porque não paga imposto de renda? É isso que eles oferecem. E às vezes você, achando que é um cidadão ecológico, que protege a natureza, vai lá e aplica numa coisa que destrói a natureza. Pois é. As pessoas não fazem ideia porque também não tem essa explicação. Né? Mas daí passou a medida. Bom, vamos relembrar. O Centrão derrubou o IOF. Para fechar as contas, o governo teve que fazer uma medida provisória, que é essa aí, que está raspando no Congresso. Por milagre, passando por milagre. Está passando por isso aqui. E já não é nada, o texto já é totalmente outro. Mas mostra a dificuldade. E eu acho assim, só conseguiu, né, a aprovação do imposto de renda até R$5.000, porque é um tema popular e porque teve muita barbeiragem do Hugo Mota passando a PEC da blindagem, deixou o povo furioso, o povo foi para a rua contra a PEC da bandidagem e aí criou-se um clima ali e conseguiu aprovar o imposto de renda. Agora, para esses outros temas, é isso que o Chico falou. Agora a gente tem que remar mais, porque é um Congresso muito, muito para a direita, Gabi. É isso, e a gente continua acompanhando essa história, Rodrigo e Chico também. Teve fala do ministro Fernando Haddad, entrou na negociação, né, com receio de perder esse ganho de arrecadação, e depois a gente vai trazendo as informações atualizadas sobre isso também. Agora, hoje é terça-feira, né, então daqui a pouquinho, 15 minutos, a gente vai ter o Precisamos Conversar, né? Olha só a chamada do Precisamos Conversar de hoje. Quanto custa um milagre? Essa é uma das pautas, porque a gente vai falar um pouco sobre o estelionato religioso. Destaques para o caso do pastor profeta Santini, que cobrava por milagre. Imagina, Rodrigo. Bom, não é grande novidade, né? A Igreja Católica também cobrava na Idade Média as indulgências plenárias. O pessoal pagava para entrar no paraíso. Mas aqui foi se atualizando, né? Hoje até pela internet. Atualizou essa história de pagar
para você ter acesso ao andar de cima, aos milagres, é isso, né? Já caí direto lá no paraíso. Já caí do paraíso direto, para quê? Para quê? Para quê? Purgatório, né? Vamos direto, passagem direta, sem escala. É VIP, entendeu? Você paga um pouco mais, você tem a área VIP. Ah, é? É isso. Então, bom, então os bilionários, né, os super ricos, estão com um lugar garantido. Ah, sim, esses já compraram o lugar no céu, direto. Já compraram. Essa é uma das pautas de hoje, mas a gente tem também relacionamentos maduros, 50, 60, 70 a mais, como as mulheres mais velhas estão quebrando a invisibilidade e lutando contra o etarismo. É uma discussão que surgiu a partir de um reality show, enfim... Tem uma questão do etarismo de mulheres que têm 50 anos, as que têm 70, passam por um etarismo de uma maneira diferente. Enfim, experiências que a gente ouve no Precisamos Conversar de hoje. Geração Z, como é que estão os relacionamentos também. E como a gente vai analisar, né, se essa... Eu não sei se vocês viram essa história, que os jovens estão tendo menos relações sexuais. Tem várias questões ligadas a isso. É um festival de reportagem dando conta disso. Se tem a tecnologia, a ansiedade, como é que tudo isso entra nesse pacote, né, Chico? Que talvez não tenha mais aquela urgência do sexo que a nossa geração teve. Geração mais velha. Não consigo nem imaginar isso nos adolescentes. Porque se não tem a urgência desse desejo agora, né? Pô, eu só digo você, jovem, aproveite agora. Isso é bom demais. Até porque depois já não é mais a mesma coisa. Poxa. Escute esse velho que vos fala. Esse jovem, essa semana fez 30 anos. Não sei quase o que isso. Tá falando aí. De jornalismo. Então vai lá no icl.com.br/precisamos conversar, entra no grupo do Zap e acompanha junto com a gente na nossa programação Precisamos a partir das 7 horas da noite. Vai estar a Juliana Baroni comandando a conversa com a Sucena, a Márcia Tiburi e a Sara Zara também. E vamos seguir aqui conversando, meninos, sobre... Por favor. A gente falava agora há pouco do presidente Lula. Sim, eu queria voltar na fala do Lula. Porque... Vamos trazer a fala dele aqui. Ele deu uma entrevista para a TV Mirante que está repercutindo muito hoje. No Maranhão. E tem gente dizendo, o presidente Lula errou no tom, tem gente dizendo que não, que deu um recado político também. Vamos entender como é que foi essa fala sobre as eleições de 2026. Ele disse que é muito difícil alguém ganhar do atual governo, dele, no caso, em 2026. Então a gente coloca aqui na tela para você que nos acompanha. Vou ler também, vamos ler juntos a frase do presidente Lula nessa entrevista. Ele diz: se a gente brincar em serviço, a gente termina dando para os adversários a chance de ganhar que eles não têm hoje. É muito difícil alguém ganhar as eleições de nós em 2026. Quando chegar a época das eleições, cada um vai para o canto que quiser. Eu não vou implorar para nenhum partido estar comigo. Vai estar comigo quem quiser estar comigo. Essa, eu acho, que é a parte mais interessante da fala do presidente Lula, né? E está casada, foi dada essa fala foi dada no Maranhão, no mesmo contexto do Fufuca, né, pressionado pelo partido para sair e abandonar o Lula, dizendo, não, eu quero ficar com o Lula. Então o Lula diz, quem quiser, fica comigo. E depois de um governo de frente ampla, né, que teve que formar uma frente ampla para conseguir bater o Bolsonaro nas eleições. Mas eu acho, Chico, que é isso, o Lula tenta criar a aura do vencedor, eu vou ganhar esse troço. Me lembra, sabe quem? O Romário, antes da Copa de 94. Me põe no time que eu ganho essa Copa. E não foi de forma arrogante, porque ele disse que nas condições de hoje está muito para ele a parada. E aí o que é que ele quer dizer com isso? Ele quer atrair agora, ele quer fechar apoios agora. Sim. Se é uma hora boa para o governo, um governo que fez com que a Casa Branca sentisse a necessidade de conversar com o Lula. Um governo que aprovou isenção de impostos até 5 mil. Ou seja, é a melhor hora do governo. Vou aproveitar para atrair agora. Atração fatal. A hora da atração fatal é agora. É agora que eu quero puxar para o meu lado. Porque se não puxa agora, vai ficando naquele banho-maria. Então, já veio o Fufuca. A hora de fazer o estrago do Centrão é agora. Eu já vi, por exemplo, o senador Otto Alencar, que é do partido do Kassab, do PSD, e é da Bahia. Ele já avisou assim, para mim não tem Ratinho Júnior, não tem candidato nenhum, eu vou com Lula mesmo. Então, é o que o Chico falou. Agora, essas declarações valem muito para o Lula. Então, por isso que ele fala, quem quiser estar comigo, vai estar comigo. Eu não vou implorar.
vai estar comigo quem quiser estar. Então começam a pipocar. Aí o sujeito, não, então eu tô com o Lula, eu quero estar no palanque do Lula na Bahia, eu quero estar no palanque do Lula no Piauí. O Fufuca abriu a porteira. Eu quero estar no palanque do Lula no Rio Grande do Sul. Aí o prefeito de Imperatriz, onde ele estava, opa, eu também estou nessa. E vai formando uma onda que essa declaração é para fisgar esses políticos que estão ali já quase pulando para o lado do Lula para adiantar essa hora. E consolidar esses palanques que estão sendo organizados agora. E no momento em que a extrema-direita está totalmente desorganizada. Você imagina, o Lula está fazendo esse tipo de movimento sutil de levar o Fufuca para o Maranhão, para ele dar a declaração no Maranhão de que ele está com Lula, né? E enquanto isso, estão os bolsonaristas tentando juntar 1.000 pessoas para falar em anistia. Quem é que está interessado? Então, eles estão totalmente desorganizados. Quem tem capacidade de liderança está gastando essa capacidade em pautas que não agregam nada. Está o Caiado brigando com o Ciro Nogueira, está o Eduardo Bolsonaro brigando com a Michele, está o Tarcísio tendo que se explicar em São Paulo e o Lula acelerando para 2026. Sim. Né? Não, aproveitar o momento que o time do outro lado está totalmente desorganizado. Está no barata voia. Então tem que fazer mais um gol agora. É isso. Sabe aquela hora que o jogo tá bom para você? Faz 2, 3. Aí você consolida o placar, depois você joga com o placar a seu favor. Exatamente. E ainda, além dessa questão das eleições, que está totalmente desorganizada, Chico, Rodrigo, ainda tem esse aceno do Trump para o Lula, que deixa o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo também, enfim, a extrema-direita, né? Desorganizada. Desorganiza o discurso deles também. O discurso, exatamente. Então fortalece nesse sentido também, porque antes, agora está negociando o tarifaço, está falando sobre o tarifaço com o Donald Trump também e dizendo que é uma boa conversa, que pode ser bom para os dois países, enfim, tem um cenário também de positividade no cenário internacional, até com os Estados Unidos, que está fechadíssimo com o bolsonarismo, aparentemente com o Jair Bolsonaro, né? E permite o governo começar a acelerar pautas novas. Então, imposto de renda, isenção até 5 mil, vira um fato consumado, mais um mês está aprovado no Senado e já vale para o ano que vem. O sujeito já ano que vem paga menos imposto no contra-cheque, quando receber já tem... Imagine o impacto disso. O cara que ganha 3 mil, 4 mil por mês, pega o contra-cheque e fala, não tem mais imposto de renda? Não tem. Zero. Né? Então, tem um impacto. Isso permite, por exemplo, que o Fernando Haddad comece a falar, hoje ele deu uma entrevista falando disso, a nova pauta social do governo é tarifa zero para ônibus no Brasil inteiro. Essa é a nova bandeira. É a nova bandeira. A bandeira é complexa, difícil organizar isso. Mas é algo que você pode organizar como uma bandeira para a campanha, prometendo para o mandato seguinte. E aí implantar no mandato seguinte. Eu acho assim, um desafio e tanto. Eu acho super interessante isso, que é uma pauta que vem lá de 2013, né? E agora o Lula encampar essa pauta e organizar isso. É uma pauta que começa como laboratório na cidade de Maricá, no Rio de Janeiro, que é tarifa zero há 20 anos. Sim. Começa lá, hoje já tem cidades gigantes no Brasil, como Calcaia, creio... Na grande Fortaleza, né? No Ceará, na região metropolitana de Fortaleza. Então, você já tem os laboratórios, ou seja, mostra que não é algo do outro mundo, que é algo possível. Em universos menores, mas conseguindo realizar isso. São Paulo, você vê, por exemplo, a máfia dos ônibus, se você fizer uma conta direitinho, sabe que aqui também é possível. É possível no Brasil, na verdade. Basta ter vergonha na cara e fazer bem feito. E a articulação do governo federal pode ajudar demais. Aí, em vez de você fazer isso como, né, são prefeituras avulsas que vão experimentando, Belo Horizonte está para fazer, né? Tem um debate teve pouca coisa agora para fazer. Pois é. Então você tem essa possibilidade. Então é um cenário positivo em que o Lula politicamente vai aproveitando o momento para fazer vários gols, trazer pautas novas e consolidar palanques. Então é um momento muito positivo. Imagina o impacto disso na economia. Na economia de uma família que gasta com passagem por mês, assim, um horror. Sim. Cara, você vai ter um reflexo disso, desse dinheiro a mais no consumo, na economia, vai valer a pena. Vai. Tem que ser bem organizado, com responsabilidade, né? Sem loucura, mas é possível. E o Haddad disse, o Lula me deu uma ordem para estudar, colocar no papel e ver o que é possível fazer. Então, daqui a alguns meses isso vai começar, porque o Haddad, quando pega essas coisas, ele vai adiante, ele é um cara muito obstinado e gosta desses desafios, que parecem impossíveis você botar de pé
uma ideia tão importante como essa. E tem a gratuidade e tem a escala 6x1 também. Essa, né? Então? Que também, já que a gente está falando da isenção que abre caminhos para aprovação de outras pautas, essa da escala 6x1 foi uma que, enfim, a isenção veio muito por conta de uma pressão das ruas e essa era uma pauta que estava andando lado a lado, de mãos dadas, né? Uma com a outra, tarifa para os super ricos, né? Taxar os super ricos e também o fim da escala 6x1 para os trabalhadores. Essa está caminhando ao mesmo tempo que tem as audiências públicas. Essa que é uma questão ali que eu acho que é bom a gente ficar de olho. A audiência pública no STF sobre a pejotização, se ela tem algum impacto, nesse caso, negativo, né, Rodrigo? Se enfraquece essa discussão ou se não, se justamente vem uma pressão das ruas ainda mais forte por parte dos trabalhadores, por sentir que essa vai precisar de outro bafo no cangote do Congresso. Essa vai precisar de tanta gente na rua como foi agora essa última manifestação. E consegue atrair gente para a rua, porque, cara, você pegar só o povo das farmácias do Brasil, que tudo de regime 6x1, o povo das lojas de shopping... Loja de shopping center. Pelo amor de Deus, é muita gente que vive... que não tem como brincar com o filho no final de semana. O único dia que você tem de folga é para descansar, para dormir, às vezes, né? Porque senão você está morto de cansado, né? Então é uma vida muito puxada, né? É como se a gente tivesse andado para trás na Revolução Industrial, né? Só que agora é na área dos serviços, né? A classe trabalhadora lá atrás trabalhava sem descanso. Aí conquista o descanso semanal remunerado. E você volta para um sistema que te oprime, que não te deixa espaço nem para você respirar, né? Exato. Então, volta uma superexploração. Isso tudo tem a ver com a grande luta de classes mesmo, né? Temas centrais aí. É isso, temas centrais, mas até o momento a grande pauta do governo Lula III de aprovação ali no Congresso Nacional, sem dúvida, a isenção. A isenção, para quem ganha até R$5.000 por mês. Posso trazer uma última notícia? Por favor. Uma notícia de última hora, mas que caiu agora há pouco. Presidente do Equador, o Daniel Noboa, que foi alvo de um atentado nessa terça-feira, segundo integrantes do governo. Informação que a gente traz aqui do G1, a ministra de Energia do país, que é a Inês Maria Manzano, ela disse que ele não se feriu e diz que essa é uma tentativa de assassinato. Ele estava no carro, Rodrigo e Chico também. Esse ataque aconteceu quando o carro dele chegava num evento na região central do país e foi cercado, e aí o veículo até chegou a ficar com as marcas de bala, mas ele não ficou ferido. 5 pessoas foram presas e tem uma onda de protestos acontecendo ali, também de povos indígenas contra o aumento do preço do diesel. No sábado até o Noboa declarou estado de emergência em 10 das 24 províncias do país, segundo a agência F. Então, a situação lá também demanda bastante preocupação. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar e vamos para o Precisamos Conversar? Por favor. Diretamente nessa terça-feira? Vou ver inteiro. Tudo interessa aí hoje. Tem muita coisa também que me interessa aí, viu, Chico Sá? Vamos nessa? Vamos nessa. Valeu. Valeu, Rodrigo, Chico e a todos que nos acompanham. Uma boa noite. Amanhã a gente está de volta aqui no N2. Aí vamos para o Precisamos Conversar. Bora. Javier Milei está promovendo um milagre econômico na Argentina. Verdade ou fake news? Se for fake news, tem potencial para ser a maior fake news do planeta, porque Javier Milei está sendo usado como exemplo para vários países que querem impor as mesmas medidas para as suas populações. A gente foi lá investigar e produziu um dos documentários mais necessários dos últimos tempos. Vai para a Argentina, carajo! Uma alusão à frase que Javier Milei sempre repete. E no dia 9 de outubro, uma quinta-feira às 8 horas da noite, a gente vai estar junto para descobrir a verdade sobre a Argentina. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.